A graça e a paz, minhas irmãs. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Que bom que nós estamos reunidas aqui para a glória de Deus, o Pai. Que bom que numa terça-feira, depois de um dia exaustivo de trabalho, das suas funções, você está aqui, não por minha causa, mas por causa do amado. E Ele está. Amém? Ele está na casa. Louvado seja o Senhor. Nessa semana, eu fiz um post no Instagram, respondendo uma pergunta antiga, de uma caixinha de perguntas. Alguém estava pedindo para eu dar um conselho para uma jovem recém-casada. O que você tem a dizer para uma jovem que acabou de se casar, né? E eu falei... E eu fui ler alguns comentários e eu vi uma moça falando assim: eu gostaria que você me explicasse por que fica para nós mulheres algo tão pesado? Por que a Bíblia fala assim que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a derruba? Por que a responsabilidade é toda da mulher? Por que a mulher que tem que calar? Por que a mulher tem que se submeter? E ela não estava sendo birrenta na minha perspectiva. Eu não a vi assim. Eu a vi como uma dúvida legítima. E eu vi o depoimento de uma mulher sobrecarregada. Uma mulher que estava exausta. E aquele post para ela foi tipo assim... a mensagem dela e a minha resposta, mas eu voltei lá no post e ela tinha apagado, infelizmente. E quando ela apaga a pergunta dela, ela também apaga a minha resposta, né? Então, eu não tive como trazer, mas em linhas gerais, foi isso que aquela mulher falou. E não foi a primeira vez que uma mulher me perguntou algo assim. Por que pega tanto pra gente? Por que é tão pesado? Por que tudo é nas costas da mulher? Por que a mulher tem que dar conta de tudo? Pode que não, eu vou ter uma conversa com a Eva, ela vai ver comigo quando eu chegar lá no céu. Eu vou falar com a Eva, viu? Olha que encrenca que você arrumou para mim. Tem até meme, né, na internet, de ver uma cachorrinha passando assim, eu olhando para Eva no paraíso. Uma cachorrinha com uma cara bem estranha. E a gente faz muitas brincadeiras a esse respeito, mas o fato é, gente, qualquer uma de nós aqui no lugar de Eva teria sucumbido à proposta de poder. Porque, de repente, a serpente mandou uma ideia nela, falando assim, mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. E está aí, todo o problema do mundo hoje é o ser humano tentando ser Deus. Os homens tentando poder a todo custo, pela força, pela guerra, pela grana, o dinheiro, né? A posição. E as mulheres também tentando ter poder. Por que essa história de se submeter? História de se submeter. Aliás, aguardem, em breve será crime a gente pregar Efésios 5. Em breve vai dar cadeia eu pregar sobre submissão. Já tem conversas a esse respeito. Em algumas comunidades já é proibido. Porque pode colocar como crime, diante de uma sociedade abusiva, pregar sobre submissão. Mas qual que é o nosso principal modelo de submissão? Jesus. Ele se submeteu até a morte e morte de cruz. Então não deveria ser nenhum problema, nem para homens, nem para mulheres, a palavra submissão, uma vez que nós escolhemos seguir a Cristo. Se Ele é o nosso Senhor, como nós afirmamos que Ele é, nós estamos perseguindo os seus passos. Nós estamos buscando no Espírito Santo sermos aperfeiçoadas até cada dia ficarmos mais parecidas com Jesus. E aí, outra questão também que eu sempre escutei foi, lá vem pregar sobre a mulher de Provérbios 31. Lá vem com essa mulher chata, a perfeitinha, a mulherzinha de Provérbios 31. Gente, isso é impossível. Não existe uma mulher como essa. Isso é uma ilusão. A ilusão da Mulher Maravilha que vai dar conta de tudo é a mulher de Provérbios 31. Será?
Abra sua Bíblia aí em Provérbios 31. Provérbios 31, a partir do verso 2, e muitas de nós já conhecem esse texto quase que de cor, né? Pelo menos algum verso, a partir do verso 10, você já conhece. O 10 você já sabe de cor. Mulher virtuosa, o seu valor. Aí já está vendo? Você já sabe de cor e salteado, né? Mas vamos lá. Provérbios 31, a partir do verso 9, eu estou na Nova Almeida Atualizada, é a minha versão, NAA. Pode ser um pouquinho diferente da sua, mas fica tranquila, é a mesma bendita palavra de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. A gente vê essa mulher que na tradução para o português é chamada de virtuosa. O termo no hebraico, eu não sei se pronuncia assim, gente, mas é Shail. Shail é o nome de virtuosa, traduzido por virtuosa, né? E mulher virtuosa, na tradução, então seria Eshet Shail, mulher virtuosa. Só que quando o hebraico, gente, ela tem essa característica. Uma palavra em hebraico, ela é muito mais rica. Por exemplo, shalom, que a gente conhece bem, né? Shalom, a gente usa shalom para falar paz. Mas shalom é muito mais do que paz, ausência de guerra. Shalom é como se fosse uma bênção completa. Você e a sua casa sejam bem-aventurados. O Senhor esteja sobre as suas finanças. O Senhor esteja sobre a sua saúde. O Senhor proteja a sua casa, a sua cidade. É muito mais amplo. Então, shalom é uma paz mais ampla do que apenas a ausência de conflito. E, com muitas palavras no hebraico, tem essa riqueza. Então, é muito difícil achar uma palavra no português para traduzir tanto significado no hebraico. E aí, os tradutores da Bíblia acharam por bem trazer virtuosa. Mas olha, no hebraico, gente, se tudo que está dentro dessa palavra no hebraico fosse traduzido aqui para o português, Sheil seria força, poder, coragem, capacidade, competência, riqueza, recursos, eficiência, valor, excelência, exército. Olha isso. A mulher descrita em Provérbios 31, gente, ela não foi escrita para esmagar as mulheres debaixo de um padrão inalcançável.
Não. Ela foi revelada aqui para revelar o que Deus pode formar na vida de uma mulher que o teme. Ela não é o retrato de uma mulher perfeita, mas ela é o retrato de uma mulher transformada. A gente vive cantando, né? Eu quero ser uma mulher transformada. Não é assim que a gente canta? Cheia do poder de Deus. A gente fala que quer. Mas aí quando Deus quer fazer, a gente fala assim, não, essa mulher é impossível. Essa mulher não existe. Não é possível, humanamente impossível. Mas nós não trabalhamos no humano mais não, gente. Nós estamos trabalhando no sobrenatural. Há duas bases bíblicas para a gente abordar esse tema aqui. Presta atenção, gente. A mulher foi criada com capacidade para refletir o caráter de Deus. Em Gênesis, a mulher não aparece como um plano B. A mulher já cita que criou o ser humano. Homem e mulher os criou. Lá em Gênesis 1, 27, já cita a criação da mulher. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ah, ok, Helena, mas aí teve a queda, avacalhou com tudo. Teve a queda e essa imagem em nós, ela foi corrompida pelo pecado. Ok, é verdade, é a pura verdade. Mas Jesus veio. Pagou a dívida que era nossa. E não apenas pagou a dívida que era nossa, nos deu o Espírito Santo. Abre aí a sua Bíblia em João 16. Evangelho de João, capítulo 16. E nós vamos ler a partir do verso 16. João 16, 16. Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos. E ele diz, um pouco, e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco, e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isso que ele está dizendo. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse, vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora, vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente, não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte, por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo.
É maravilhoso o que Jesus está dizendo aqui, na sua despedida dos seus discípulos. No capítulo antes ele fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês não podem fazer nada, mas se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. E esse livro de João, ele é maravilhoso, o Evangelho de João é maravilhoso, e a gente vai vendo, depois ele fala da obra do Espírito Santo. Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, e ele ensinará a vocês todas as coisas. E ele fala lá em Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, toda Samaria, até os confins da terra. Ele está dizendo que nós iríamos receber, nós já recebemos, um poder vindo do céu, um poder sobrenatural, que iria nos capacitar a sermos reflexo de Deus. É isso que é testemunha, a evidência da verdade. A testemunha é aquela que carrega a confiança e a proclamação daquilo que viu e ouviu. Sereis minhas testemunhas. Ou seja, gente, é para o mundo olhar para a gente e ver a evidência do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Esses atributos aqui da mulher de Provérbios 31 são só um ensaio daquilo que Deus quer fazer em nós. E a gente vê essas características dessa mulher. O primeiro versículo aí, no 10, vai falando que ela é bondosa. Ela só faz o bem e não mal. E aí, gente, eu vim aqui para a gente colocar diante de nós hoje um espelho. Será que nós estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoe a semelhança de Jesus? Será que as pessoas que moram com você, elas veem a transformação na sua vida? Eu vou repetir, essa mulher de Provérbios 31, ela não está aqui para ser para nós um modelo que esmaga, mas a evidência de que a mulher que teme ao Senhor é capacitada por Ele a ser diferente e a fazer a diferença. E essa mulher, ela temia o Senhor, mas ela não tinha o poder do Espírito Santo dentro dela. Então, minhas lindas, nós somos indesculpáveis, porque nós temos Jesus ressurreto, vencedor sobre a morte. A nossa dívida foi paga, e como se isso não bastasse, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos mora em você. A gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia. É como se você estivesse indo contra o inimigo, armada, perigosa, com uma arma capaz de exterminar a maldade, mas você estivesse tentando fazer isso com as forças dos seus punhos. Você é armada, é perigosa para as trevas, mas não sabe usar a arma. Você se esquece do poder de Deus que opera em você. Não, nós não somos nada não, mas pela graça e misericórdia e bondade de Deus, Ele colocou esse poder dentro de nós, não para que nos envaidecêssemos, mas para que fôssemos a evidência de que o Senhor liberta, transforma, cura e transborda. Nós não estamos no mundo para projetos de poder, nós estamos no mundo para transbordar Deus. Por isso que eu quero trazer para vocês hoje esse espelho. A criação já revela que Deus capacitou a mulher. Para quê? Para cultivar a vida. Começa daí. A mulher gera. Embora essa questão esteja sendo muito falada, né? Mulher não é quem se acha mulher. Mulher é aquela mulher que ficou lá debaixo dos escombros na Venezuela e pode dar vida para os filhos, porque o corpo dela é de mulher. Isso é mulher. A vida dela dá vida para o outro, o corpo dela produz alimento. Que honra nossa, que privilégio nosso.
Mas eu conheço mulheres que são mães que ficam, vida, nossa, por que mulher sofre tanto? Por que a dor do parto é tão difícil? Dê graças a Deus de ter a dor do parto, ter o poder de parir uma criança. Isso é uma honra. Isso é um privilégio. Isso não deveria ser um fardo. Mas por que uma coisa que deveria trazer tanta alegria para a gente traz tanto peso? Porque nós estamos formatadas no mundo. Formatadas pela forma do mundo que desvaloriza tudo que é de Deus, tudo que é feminino, tudo que é docilidade, tudo que é influência, tudo que é vida, amamentação, criar uma criança nos caminhos do Senhor. Tem mulheres que não geram com o ventre, mas elas têm uma capacidade de gerar com o coração. Enquanto tem mulheres que geram com o ventre e abortam. Então o fato não é a capacidade de gerar, mas de gerar debaixo do poder e da capacitação do Espírito, seja com o útero ou seja com o coração. Mas o que deveria ser visto por nós como uma alegria, um privilégio. E claro, gente, alegria e privilégio também tem responsabilidade. Tem o peso da responsabilidade. Quer moleza? Senta no pudim. As coisas que realmente valem a pena na vida, elas dão trabalho. As coisas que realmente valem a pena na vida, elas não vêm de mão beijada, não. Até porque a gente não valorizaria se elas viessem. Aí a gente tem o privilégio de poder gerar, de poder amamentar, de poder cuidar. Se fala muito em empoderamento feminino. Empoderamento feminino é poder cuidar e criar e formatar a cabeça da próxima geração de homens. Isso é poder. Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso é poder. Se as mulheres estivessem mais ocupadas em serem realmente mães, não apenas parir, em ser mãe, são coisas diferentes. Dar à luz a uma criança e ser mãe são coisas diferentes. Tem muitas mulheres que querem dar à luz, mas não querem ser mães. Tem muitas mulheres que querem se casar, mas não querem ser esposas. Não é para cumprir um atributo social. Preencher a coluna, fiz, casei, consegui casar, consegui ser mãe. Tudo por autorrealização, não, gente. Vamos deixar o Espírito Santo formatar a nossa mente. Tem uma promessa que o apóstolo Paulo falou. Se vocês querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês, ela está disponível. Mas tem uma condição. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, primeira coisa, você não pode entrar na forma desse mundo. Você não pode pensar como o mundo pensa. Você não pode repetir as coisas que o mundo repete como se fosse natural. Você não pode ter o pensamento formatado pelo seu professor da universidade. Nós temos que ter o nosso pensamento, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Onde que a gente renova o entendimento, gente? Na palavra de Deus. No que Deus diz. Mas eu não sei o que Deus diz. Você não sabe, porque você não lê a Bíblia. Como é que você vai saber o que Deus fala, o que Deus instrui? Qual é o formato do pensamento de Deus? Quais são os atributos de Deus? O que Ele quer que a gente faça? Você quer que alguém te conte. Se vem o profeta pregar aqui na igreja, tem gente pelo chão. Mas sabe o que é a palavra profética? É aquele que abre a Bíblia e sabe expor as Escrituras. Essa é a palavra profética. Porque tem um tanto de adivinho dentro da igreja se autodeterminando profeta. Vocês lembram lá aquela moça que ficava atrás do apóstolo Paulo? Falando, esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Ela estava falando mentira? Não. Ela estava endemoniada. Então cuidado. Tem um espírito de engano dentro da igreja. Profetada sendo liberada. Depois o povo fica decepcionado com Deus. Porque eu recebi a palavra do profeta, mas não cumpriu. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se não cumpriu, minha linda, desculpa, mas a palavra não era de Deus. Palavra da emoção, palavra da carne, palavra do engano, sei lá, Deus que julgue. O profeta não tá sujeito ao julgamento, mas a palavra tá. Mas como que eu vou discernir, julgar se a palavra está certa ou está errada? Se eu conhecer a verdade de Deus. Se eu não conheço a verdade de Deus, qualquer mentira entra como se fosse verdade.
E o diabo vai usar o falso profeta, mas também vai usar o professor universitário, muito capaz intelectualmente. Vai usar a feminista radical, cheio de bons motivos e meias verdades. Porque o diabo também falou verdade, gente. Ele foi tentar Jesus e falou o quê? A sua palavra não diz: dê ordens aos teus anjos, e eles te guardarão, né? Ele citou a palavra para Jesus, que é a palavra. Se ele fez isso com Jesus, você acha que ele vai fazer com você? O nosso problema continua sendo o mesmo problema do Éden, gente. A gente continua conversando com a serpente, mas não conversa com Deus. A gente escuta o que a serpente tem a dizer, a opinião da serpente, mas a gente não passa pelo crivo de Deus. Aquela era a hora dela falar assim: olha aqui, folgada, sarta fora, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. E ele falou que é não e é não, tchau. Mas a gente continua até hoje ouvindo a conversa fiada da serpente, ao invés de ouvir sobre o que Deus diz sobre a nossa identidade. Aí a gente acredita no que as revistas dizem sobre a nossa identidade, sobre o que as influencers dizem sobre a nossa identidade. Aí a gente acha que a gente tem que ter a roupa tal, andar no carro tal, usar a marca tal, para ter valor. Eu custo o preço mais caro desse mundo. E é isso que me valida. Não é bolsa, não é marca, não é loja, não é roupa, não é o bairro que eu moro, não é o carro que eu dirijo. É o Deus que me comprou com preço inestimável. E é isso que deveria definir a nossa identidade e nos governar daí por diante. Mas o diabo, com meia dúzia de palavras lenga-lenga, usa uma pessoa que não te redimiu, que não te comprou, que não te purificou com sangue, e diz meia dúzia de palavras mentirosas para você, e você acredita. Ai, meu mundo caiu. É assim, gente, a gente não está vencendo as mentiras do diabo no ambiente que a gente trabalha, no ambiente da nossa casa, até mesmo no ambiente da igreja, porque os bodes e as ovelhas reúnem juntos, gente. O joio e o trigo estão colados. Ah, mas quem que é o joio e quem que é o trigo? Cuide você de ser trigo. Cuide você de ser ovelha. Cuida da sua vida. Porque quem conhece o interior é só o Senhor. Se a gente gastasse todo o tempo que a gente tem criticando os outros, empenhado em combater o nosso próprio pecado, e a gente estava no outro grau de intimidade com Deus, no outro grau de autoridade, sim ou não? Mas a gente ficava falando da roupa da irmã, do cabelo da irmã. Gente, hoje eu estava ouvindo uma palavra essa semana do Juliano Som. Foi um soco no meu estômago, graças a Deus. Ele é um santo homem de Deus, e o Juliano Som estava falando: quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal do próprio Deus. Porque ele foi regenerado, reconectado com Deus e feito novamente a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Não é sério isso, gente? Hoje a gente tem um tanto de coisa séria que a gente está trivializando, que a gente está relativizando. E é por isso que o nosso poder, ou o nosso poder não, o poder de Deus em nós está limitado. Não porque Deus é limitável, Ele é ilimitável, Ele é todo poderoso. Mas nós disputamos poder, e Deus não dá a glória dele para ninguém. Aí eu entendo por que essas mulheres, elas ficam olhando para a mulher de Provérbios 31, ou olhando para a Bíblia que fala: a mulher sábia edifica, a tola destrói. Mas você é sábia, minha linda. Então você edifica. Por que você ainda está questionando? Mas por que Deus fez isso? Porque Ele te capacitou para isso. Deus não está te pedindo que você faça nada além daquilo que Ele já te capacitou para fazer. Na sua essência, quando a gente escuta a palavra, o decreto de Deus sobre a feminilidade, ela foi criada à imagem e semelhança dele, e a gente viu isso em Gênesis 1. Depois ele fala: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mais uma vez, uma palavra reduzida pela riqueza do hebraico.
No hebraico, gente, a palavra Ezer, que foi traduzida como auxiliadora, ela é usada para definir o próprio Deus. O salmista, em vários textos, ele fala sobre isso. Ela é a própria palavra usada, Ezer, auxiliadora. É a mesma aplicada no Salmo 46. O Senhor é o meu auxílio. É a mesma palavra. Não é de segunda categoria. Deus não cria a mulher de segunda categoria. A palavra que define o próprio Deus define a mulher. Deus dotou a mulher de capacidades, gente, extraordinárias. Mas presta bastante atenção. A mulher de Provérbios 31, ela é tudo isso porque ela teme ao Senhor. Tudo vem do temor ao Senhor. É um erro comum a gente transformar esse capítulo numa lista de tarefas. Mas o texto nunca diz, ela faz tudo. Não. O texto mostra, ela faz tudo com sabedoria. Ela administra porque ela é sábia. Ela trabalha porque ama. Ela negocia porque tem discernimento. Ela cuida da casa porque teme ao Senhor e faz as coisas como que para Ele. Ela fala porque a sua boca é governada pela bondade. O centro do capítulo não está nas atividades, nem na formosura, mas na relação de temor que essa mulher tem. Lá no início do livro de Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da... Então, se a mulher teme o Senhor, ela é cheia de sabedoria. Porque ela teme ao Senhor, ela é cheia de sabedoria. E porque ela tem sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto para ela, ela trata bem o seu marido, ela administra bem aquilo que ela tem, ela sabe investir se for preciso, ela sabe quando comprar a roupa de frio, para quando chegar a estação do frio, a sua família está vestida corretamente. Ela sabe cuidar de si mesma, porque ela anda vestida de linho. Mas, na verdade, ela não cuida só do exterior, ela cuida de dentro. Porque os seus verdadeiros vestidos não são os vestidos de linho, mas são a graça, a misericórdia que estão dentro dela. Ela se cuida por dentro, ela se cuida por fora. Ela cuida do outro, ela estende as mãos ao necessitado. Ela cuida do bom andamento da sua casa. Ela não trabalha sozinha. O texto diz que ela dá ordens às suas servas. Mas eu não tenho servas, Helena, né? E a sua máquina de lavar? Se você tem o privilégio de ter aquele mop com água quente, né? Com vapor. A airfry não é sua serva? A pia de cozinha, gente, Marta não tinha esse privilégio. A gente tem pia com água encanada em casa. Marta tinha que buscar água lá no poço. Igual a mulher em Samaria. A gente hoje tem muitas servas. Tem muitos facilitadores da nossa vida comum. Que as nossas avós e as nossas bisavós não tiveram. Então, gente, vamos parar de reclamar, gente. Que bênção que você é mulher. Deus te criou mulher, que privilégio. É, isso mesmo, a gente é mais do que os homens. Não, querida, desiste desse negócio. Olha aí o projeto de poder. Não é disputa de poder. É ser quem Deus criou para que você seja. É colocar em ação todas as capacitações que estão disponíveis pelo poder do Espírito Santo em você, minha linda. Aí a gente fica vivendo essa vida meia boca, essa feminilidade meia boca. Invejando o que a outra tem, disputando poder. Se não está disputando poder com a colega, está disputando poder com o marido. Está disputando poder, está falando mal do patrão. Ah, você não sabe a bisca que é o patrão. Mas é de lá que você tira o seu pão, minha linda. Abençoa, não amaldiçoa. Falta sabedoria. Vocês estão entendendo? Sabedoria para gerir a vida.
Sabedoria para a gente saber interagir na universidade. Sabedoria para a gente lidar bem com nossas relações de trabalho. Sabedoria para a gente tratar o nosso marido com honra e com respeito. Submissão não é você ser humilhada, pisada, espancada. Está espancando? Seu marido está espancando? É polícia, minha linda. Não é só pecado, é crime. Nós não estamos passando mão aqui para marginal, não. Passando pano para quem é bandido, não. Isso é crime, tem que ser denunciado como crime. Eu estou falando do seu marido, que não é perfeito, mas é um homem bom. Alguma coisa de bom ele deve ter, você escolheu ele. Chupa essa manga agora. Antes, ai, amor da minha vida. Vamos ser felizes para sempre. Nós dois vamos ser felizes até debaixo da ponte. Aí quando estreita, porque estreita, né, gente? Estreita. Gente com gente, relacionamento é desafiador. Você tem problema? Você teve problema com sua mãe? Com seu pai? Com seus irmãos de sangue? Com seus irmãos da igreja? Gente, onde um ser humano encontra com outro ser humano, tem que ajustar. A Bíblia já fala, como o ferro ao ferro se afia, assim o homem é seu companheiro. Deus está usando a gente na vida uns dos outros para a gente melhorar como pessoa, para a gente aprender a perdoar, a amar, a orar por aqueles que nos perseguem, andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa. Ah, Helena, mas isso não é possível. Não. É, minha linda, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só para você receber poder, para rodar, falar em línguas, ter visão, isso tudo é maravilhoso. Mas o Espírito Santo, se ele está se movendo na sua vida com poder para falar em línguas, para ter visão, a primeira coisa que ele vai é no caráter. Nem todo mundo que está manifestando dom é dom do Espírito. Porque um sinal evidente, o Espírito Santo de Deus transforma o caráter. Ele transformou Paulo, em perseguidor da igreja, no apóstolo mais devotado e amoroso, o mais ousado, o que morreu por amor a Cristo. A evidência das marcas de Jesus na vida de Paulo era inquestionável. O cara matava cristão e agora ele era o mais apaixonado deles. Então vamos dar uma olhada generosa para o nosso próprio coração. Talvez você esteja vivendo um desafio muito grande em alguma área da sua vida. Talvez o seu casamento esteja aí no meio de um deserto. E você está olhando para um lado, olha para o outro e fala assim, isso aqui não vai ter jeito não. Onde Jesus entra tem jeito. Onde Jesus entra a morte sai. É, Helena, mas eu quero mudar, eu estou buscando Deus, mas o outro não quer. Nabal também não queria. Deus foi lá e matou ele. Por quê? Porque nada vai impedir de Deus fazer o que Ele tem que fazer. Mas sim, minhas lindas, às vezes Deus permite estações difíceis na nossa vida para nos aperfeiçoar. Vocês já pararam para pensar em como Pedro se sentiu no sábado? Ele falava para Jesus, mas é claro que o senhor não vai morrer. Se for preciso, eu morro no seu lugar. Cheio de ousadia. E Pedro estava mentindo? Não, ele estava cheio de boas intenções, ele queria mesmo, ele pensou que ele ia dar conta. Ele pensava que ele dava conta de morrer no lugar de Jesus, por amor a ele, porque ele amava tanto Jesus, que ele falou, não, o senhor não vai morrer de jeito nenhum que o senhor vai morrer. Nós estamos esperando o Messias vir para resolver a nossa parada, e agora só fala que vai morrer, que história ruim é essa? Jesus falou para ele, afasta, Satanás. Só com essa traulitada aí, já era para ele ter tomado jeito, mas não. Foi lá, e eu não questiono Pedro não, gente, porque eu acho que eu sou igualzinho. Eu sou lá toda apaixonada num dia, no outro dia estou negando Jesus. Com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com as minhas palavras.
Então eu fico imaginando como é que Pedro estava no sábado, decepcionado consigo mesmo. Já sentiu isso? Talvez você esteja orando hoje como o apóstolo Paulo, né? Senhor, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu quero te dizer, minha linda, esse conflito entre a carne e o espírito, ele é diário. Ele só vai terminar naquele grande dia, onde nós o veremos face a face e seremos como Ele é. No abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados à totalidade do caráter de Cristo. Ai, como eu almejo por esse dia. Mas até lá, nós estamos caminhando. Então, a gente precisa ser uma mulher melhor. A gente gosta muito de ser chamado, né? Ah, fulana, você é bonita. É a mais gosta de ouvir, né? Você emagreceu, você está seca. Ou então, nossa, você rejuvenesceu, você está jovem. A gente gosta desses elogios, né? Mas sabe o elogio que eu quero ouvir? Que eu quero ouvir, não quero ouvir, né? Porque eu já vou ter partido dessa para melhor. Mas no meu velório eu quero que as pessoas dizem: a Helena era uma mulher temente a Deus. A Helena era uma mulher piedosa. Eu amo essa palavra, piedosa. Uma mulher cheia de temor, reverência. A Helena exalava Jesus. A Helena tinha um olhar de Jesus. E a Helena está longe, está longe. Mas eu não sou mais quem eu era. E enquanto tiver vida, tem Deus nos aperfeiçoando. A sua situação difícil, que você pensa que veio para te matar, não veio para te matar, veio para te aperfeiçoar. Veio para te esticar e para te provar que você pode ser mais perdoadora, você pode ser mais misericordiosa, você pode pagar o mal com o bem. Porque você pode em você mesmo? Não, você é empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Sereis minhas testemunhas. Não se contente em ser uma evangélica frequentadora de igreja, minha irmã. Não se conforme em estar na igreja há 10 anos e ser a mesma pessoa, sem nenhuma evidência de Deus operando em você. Não adianta todo mundo na rua falando que você é uma bênção, se o seu marido te acha uma praga. Não adianta. É quem vive com a gente. Gente, quem mora com a gente é o nosso principal alvo. E a nossa principal testemunha. É eles que dão um feedback pra gente. O dia que seu marido falar pra você, falar: você está diferente. De vez em quando chega os maridos perto de mim e falam assim: você que é a Helena Tanuri? Sou eu mesmo. Aqui eu quero te agradecer, porque depois que minha mulher começou a te ouvir, ela melhorou bastante. Aí eu falei assim: não agradece para mim não, meu lindo. Eu sou só o vaso e de barro. Mas é o Espírito Santo que está fazendo a obra através da palavra dele. Agora você muda também, viu? Você manter essa joia aí lapidada. Ela já pegou a porção dele, pega a sua também. Por isso que a Bíblia fala: a mulher sábia edifica. Porque a mulher, só a mulher, ela tem o poder de influenciar. A gente muda o temperamento da casa, sim ou não? O dia que você amanhece, na sexta-feira, só Jesus na causa. Trabalhada na menopausa, você fala: Jesus, põe as 2 mãos em mim, Senhor. Não é assim? Você sabe que você altera. Você é o termômetro da casa. Aí é isso que a mulher estava achando ruim. Mas por que eu tenho que ser o termômetro da casa? Porque foi uma habilidade que Deus te deu, linda. Está no seu DNA, está no seu pacote. A mulher tem o poder de mudar o ambiente da casa. A mulher tem o poder de transformar o olhar dos filhos para o pai. Eu me lembro da história de uma irmã que o marido era alcoólatra.
E ele bebia muito, e eles não moravam no Brasil, eram mexicanos, uma família mexicana, morava fora do Brasil. E o testemunho que eu recebi é que ele era alcoólatra, e quando ele recebia o salário dele, e normalmente nos Estados Unidos, o salário é semanal. Então, quando ele recebia o salário, ele era um homem bom, toda semana, trabalhando, indo trabalhar, voltava para casa lúcido, tudo bem. No dia que ele recebia o salário, ele bebia o salário. Aí ele ficava sem vir em casa 2 dias, e quando ele chegava embriagado, quebrando tudo, ameaçando todo mundo. E os filhos falavam para a mãe, os filhos pequenos falavam para a mãe: papai é mau. E a mãe, que era cheia de sabedoria do alto, falava assim: papai não é mau. Mau é o álcool. Papai é um homem bom quando não está debaixo da influência do álcool. Ele trabalha, ele é amoroso, ele cuida da mamãe, ele cuida da gente. Mas quando entra o álcool, por causa dessa simples atitude, ela mudou o olhar dos filhos em relação ao pai e o olhar dos filhos em relação ao álcool. Eles sabiam quem era o pai e quem era o álcool. Uma atitude simples. Você não precisa de grandes coisas, não, minha linda. Você é uma influenciadora nata. Mas cuidado. Muito cuidado. A mesma possibilidade que você tem de transformar para o bem, você tem de manipular para o mal. Satanás não desperdiça os dons que Deus te deu. Ele só desvia o foco. E o mesmo poder que Deus te deu para fazer o bem, de você ser uma influenciadora, de você ser uma aconselhadora, de você ser aquela mulher que com sabedoria dá a volta nas situações difíceis. Se você não se submete ao senhorio de Cristo, à obra do Espírito, Satanás vai te contratar. Ele vai recrutar sua mão de obra. E toda essa influência que está no seu DNA, ela se transforma a manipulação de Jezabel. De quem nós somos? Será que a nossa vida está revelando a quem pertencemos? Nossas conversas, nosso lazer. A gente não presta tanta atenção nisso, né? Até o nosso lazer, gente. Gente, não sejam iludidas, gente. Não sejam ingênuas. Se o mundo jaz no maligno, vocês acham que Satanás vai desperdiçar os elementos que ele tem disponíveis para doutrinar uma geração? Ele vai usar o cinema, ele vai usar a moda, ele vai usar a política, ele vai usar a música, ele vai usar as artes de uma maneira geral, ele vai usar o entretenimento, tudo que ele tem disponível, ele vai usar para te doutrinar, para te discipular. A Madonna veio fazer um show no Brasil? Não, ela veio fazer um culto. E ela veio doutrinar uma geração. Não sejam iludidas. Helena, então a gente não pode assistir nada, fazer nada, ficar só na Bíblia orando? Não, você tem que ter discernimento, minha linda. Porque se você for só na sua obra, da sua mente, você vai ser facilmente enganada. E Satanás, sabe o que é engano? É o que parece verdadeiro, mas é falso. E muita mentira está entrando como se fosse verdade. O projeto de Satanás é, se possível, enganar os próprios eleitos. E como que a gente não é enganado? Conhecendo a verdade, andando na verdade, se submetendo à verdade. E parando de brincar de ser crente, gente. E parando de viver uma fé só centrada no que eu recebo. A fé cristã é, sobretudo, transbordar, não sobre receber. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Jesus nos amou de tal maneira que Ele deu. E Ele colocou tudo que Ele colocou em você, seus dons, seu talento, seu tempo, suas habilidades. Ele te deu o Espírito Santo para te aperfeiçoar. Para quê? Para você transbordar. Para você abençoar outras pessoas. Da sua casa
para fora. Começa em casa. Jerusalém. Primeiro a casa. Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês entendem a ordem? Tem muita mulher que fala, eu tenho um chamado, Helena, mas meu marido me impede. Ou o seu marido está te treinando. Porque se você não consegue ser uma bênção na vida do seu marido, você quer ser bênção para a nação? Se o seu marido não respeita a unção de Deus em você, vocês entendem, gente? A obra de Deus não é a gente que faz, não. É Ele que faz em nós e através de nós. Mas a gente tem que ter essa disponibilidade. A gente busca com tanto afinco as bênçãos. A gente leva diante de Deus as nossas necessidades, não é verdade? E tem que levar mesmo. Ele é o nosso Pai. É diante dele que a gente leva as nossas necessidades. É diante dele que a gente chora as nossas pitangas. É diante dele que a gente falou, Senhor, põe as duas mãos em mim, Senhor, senão eu vou matar um, Senhor. Não adianta você fazer essas oraçõezinhas rebuscadas pensando que você engana Deus, não. Ele conhece seu coração. Mais do que você mesmo. Manda real. Deus, Jesus abominava hipocrisia. Jesus não pegava leve com hipócrita. Hipócrita é quem parece, mas não é. Então, manda real. Fala, Jesus, olha, meu coração está peludo. Eu estou irada com fulano. Está dentro da minha casa, e está saindo da minha casa, falando mal de mim para o outro. O senhor não vai dar um jeito, não? Pega ela. Frita ela. Enquanto isso, a Bíblia fala, abençoa. Senhor, o senhor viu o que a fulana fez? O senhor viu? O senhor sabe o que eu estou sentindo, Senhor? O senhor sabe, né? Aconteceu com o senhor também, né? Pedrão, Judas e a galera toda. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Gente, tem uma alegria que consiste e a gente encontra só em viver a vontade de Deus. A alegria que você vai encontrar vivendo a vontade de Deus para você, nenhum outro lugar você vai achar. Eu me lembro que tinha uma vez que uma pessoa estava me fazendo muito mal, estava me prejudicando. Era uma pessoa próxima à minha família, próxima à minha casa. E de uma certa forma, ele exercia uma certa liderança sobre uma atividade que eu estava fazendo por um período limitado. E eu sabia que ele tinha duas caras, porque sempre tem o leve trás. Cuidado, hein, gente? A palavra de Deus já fala tudo que Deus abomina. E Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. A pessoa que vem falar mal da outra com você é a mesma que vai falar mal de você com a outra. Vigia na vida, gente. Vigia na vida. Mas eu sabia que era verdade o que estava me contando. E aí eu fui para Deus. Falou que é para orar, né, Senhor? Por quem nos persegue, vou lá obedecer. Senhor, ouve, Senhor, as palavras de afronta. A gente ama de se fazer de coitadinho para Deus, né? Ô, Senhor, você está vendo o que ele está fazendo? Pega ele, Senhor. O Senhor falou, não, você está orando errado. O Espírito Santo, você vai orar por ele como você oraria pelo Alexandre. Alexandre é meu irmão de sangue, com o qual eu tenho uma conexão do céu. O Alexandre me pastoreia, o Alexandre é o melhor amigo do João, o Alexandre tem uma conexão muito forte com a gente. E o Senhor falou justamente isso, você vai orar por ele como você estivesse orando pelo Alexandre. Aí o Senhor pegou pesado, hein, Deus? Mas já que eu estou falando que eu quero obedecer, né? Melhor começar. Senhor, abençoa fulano. Põe os seus olhos sobre a casa dele, sobre a família dele.
Protege os filhos dele. Cerca aquela casa com teu poder. Eu não sei, Senhor, porque o coração dele está contra mim, mas aplaca toda mentira de Satanás no coração dele. Perdoa ele, Senhor. E me perdoa também por eu ter nutrido raiva dele. E por ter dado ouvidos ao fofoqueiro. E eu comecei a orar assim, diariamente. O peso foi embora. Não era mais difícil orar por ele. O meu amor por ele foi aperfeiçoado. Porque eu sou boazinha? Não. Porque eu obedeci o que Deus mandou eu fazer. Às vezes a gente segura as bênçãos porque a gente não obedece. Literalmente, gente, quando parece que a gente está perdendo, a gente está ganhando. Meu coração foi mudado. O dele foi mudado. As conversas pararam. O afeto e o respeito foram restaurados. Hoje a gente não convive mais, mas quando há uns 2 anos atrás, eu e o João encontramos com essa pessoa no avião. E foi afeto de verdade. Oi, fulano, que saudade. Era de verdade. O abraço, a gratidão por tudo que Deus nos permitiu viver juntos. Não, gente, a mulher de Provérbios 31 não é uma ameaça. É uma inspiração. E a gente tem mais do que ela tinha. A gente tem o temor. E a gente tem o Espírito. Se Ele ressuscitou Jesus dos mortos, você acha que Ele também não pode nos ressuscitar? Da morte da nossa alma? Não se contente em ser menos do que Deus quer que você seja. A maior bênção da vida não consiste nos bens materiais que a gente conquista, mas no nível de relacionamento que a gente tem, primeiro com Ele. O relacionamento vertical. E se o vertical está bem, gente, o horizontal vai ser totalmente transformado. Todos. Caim matou Abel, mas na verdade ele queria matar Deus. O relacionamento de Caim estava errado com Deus. Ele se revoltou contra Deus, contra a resposta de Deus. E ele transferiu a coisa mal resolvida com Deus, mesmo quando Deus chamou ele para um concerto. Ele não sossegou enquanto ele não matou o irmão. Resolva os seus problemas com Deus, minha lenda. Faça as pazes com Deus. Perdoe quem você precisa perdoar. Perdoe a você mesma. Porque às vezes, muitas das coisas que não rolam é porque a gente não se perdoa. Deus já perdoou, mas você está aí carregando as suas culpas. É como se Deus não fosse o suficiente para perdoar o nosso pecado. Ele tem vida. Vida em abundância. Quando a Bíblia fala de vida em abundante, não é só no porvir, não, gente, é aqui agora. Vida nos seus relacionamentos. Vida no plano que Deus tem para a sua vida. E está vindo um tempo difícil aí. A gente já está vivendo, ele está perto aqui, ó. E quem vai ficar de pé são aqueles que têm intimidade com Deus. A religião não dá conta, não dá estrutura para a gente, não dá, gente. A estrutura que você tem que buscar é no seu quarto. E essa oração, ela tem que ser sincera, não só uma canção. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, fique de pé no seu lugar. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me, Senhor. Senhor, não são apenas palavras cantadas. É realmente uma necessidade que nós temos, Senhor. Vivifica-nos com teu Espírito, Senhor. Incendeia o nosso coração de reverência, temor, ousadia no Senhor, devoção ao Senhor. Que não tenhamos com o Senhor apenas um relacionamento utilitarista, onde a gente quer vasculhar os teus bolsos, mas que a gente tenha um relacionamento de filhas, restauradas na nossa identidade, vivendo a plenitude do que o Senhor planejou para nós, sendo como essa mulher de Provérbios 31, Senhor, cheia de sabedoria, organização, honestidade, generosidade para com o próximo. Uma mulher comum, mas que tem um Deus extraordinário, capaz de nos transformar novamente à sua imagem e semelhança. Restaura em cada uma de nós, mulheres, neste lugar, Senhor, a imagem que a queda levou, mas que Cristo está pronto para restituir. Que sejamos mulheres piedosas, misericordiosas, amorosas, verdadeiras, leais, sensatas, sábias, organizadas, honestas, boas amigas, boas conselheiras, guardiãs do nosso lar.
porque foi o Senhor quem nos deu a capacidade para ser como seu Filho é. Ó Espírito de Deus, trabalhe em nós, aperfeiçoa-nos, amadureça-nos para a glória do teu nome e expansão do teu reino, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Olha para essa mulher do seu lado e fala assim: você pode, você é cheia do Espírito Santo. Deus abençoe vocês.